Tânia para 22 de Darum, vamos estudar o capítulo 31, depois de 2 capítulos explicando reflexões para a humildade, como a pessoa está longe de Hashem, como a pessoa precisa crescer muito, como a pessoa não deve julgar outras pessoas. Então, se a pessoa prolongar e pensar muito nisso, como 1 hora ou 2, pode ser que isso vai causar uma humildade, um coração quebrado, e isso vai acabar trazendo uma tristeza muito grande. Não deve se preocupar com isso. Por mais que a gente saiba que tristeza não é algo positivo, tristeza é algo da klipa noga, da casca, da ocultação sobre a luz divina neutra. Então, é verdade que ela é neutra, mas ela é uma klipa, não é da Kedushá. Pelo lado da Kedushá está escrito Os vechedvabim, como alegria está no lugar de Deus. A Shekhinah, ela para na alegria. Assim também para o estudo de Alahá, uma profecia, uma pessoa que estuda a Torá, ela precisa estar com alegria. Só que a diferença é o seguinte, se a tristeza ela é por assuntos divinos, que ela está realmente triste porque falta o serviço a Hashem, ela tem que melhorar, então isso é do lado positivo que tem na Klipa Noga. Por isso a Arizal fala que até preocupações sobre os pecados não deve ficar o tempo inteiro somente na hora da confissão, na hora do vidui, e não na hora do resto da reza e do estudo de Torá, que tem que ser com alegria, porque aqui é do chá, então a reza e o estudo de Torá tem que ser com muita alegria. Mesmo assim, diz o Morazaken, assim que é o caminho. Para a gente poder dominar o lado da Sitra Achra, a gente usa a própria espécie dele, a gente usa algo do lado negativo da ocultação, que é a tristeza, para dominar o lado negativo. Como a frase que diz, de você a gente pega um pedaço de madeira para poder destruir a floresta. Modo de falar, para você fazer o cabo do machado para cortar a árvore, esse cabo é feito de madeira. Então, a mesma coisa, pagar a boca e o para poder atacar, usa algo da própria pessoa. Então, para a gente atacar o Yetzirah, a gente usa algo que é da Klipa, na verdade, que é a tristeza. Sobre isso a gente fala, Bechol Hatsev Mutar, toda tristeza tem uma vantagem. A tristeza não é uma coisa boa, mas tem uma vantagem nela, que é a alegria que vem depois da tristeza. Então, precisa explicar ainda um pouco melhor isso. Então, realmente, essa tristeza não vai atrapalhar? Ele explica que essa coração quebrado e amargura da alma, na verdade, nem são chamados de atzvut, de tristeza. Na linguagem hebraica, no Shona Kodesh, na linguagem original, na verdade isso não é chamado de atzvut, porque atzvut é quando o coração está tapado, está bloqueado, insensível como uma pedra, não tem vitalidade, está triste, está para baixo. Aqui não, é uma amargura, um coração quebrado que faz a pessoa ter vitalidade, de querer melhorar, de querer crescer. Então ela está se empolgando, ela tem hayut, da Gvurot Kedoshot, das severidades santas. A pessoa está sendo severa consigo mesmo, precisa melhorar, mas isso tem vitalidade. E a alegria vem do lado da bondade. Então tem Simcha e tem a Merirut, tem a amargura Merirut, que eu quero melhorar. Estou amargo pela situação que está assim, mas eu quero melhorar, eu tenho vitalidade. E tenho alegria pela bondade, que o coração tem as duas coisas. Então, tristeza é quando a pessoa está para baixo, que não leva a pessoa a fazer nada. Isso realmente é negativo. Mas de vez em quando precisamos sim despertar as Gvurot, as severidades santas, para poder adocicar as severidades. Para adocicar um castigo, uma severidade, é justamente despertando a severidade boa, que é a pessoa está preocupada consigo mesmo, preocupada em melhorar. Então o Yetzirah, o lado negativo, tenta dominar. E como é que a gente controla? Justamente na fonte, na raiz. Por isso que a gente vai lá e faz uma reflexão para tentar melhorar, e amargura e tudo isso. Isso que o Gemara fala, você deve brigar, né? Colocar o Yetzirah Tov para brigar com o Yetzirah. Quer dizer, no momento que a gente vê que a gente precisa disso, aí realmente a pessoa deve ter essa reflexão e ficar amargurada e tudo isso. Qual o momento propício para isso? A maioria das pessoas é uma hora que ela já está triste por coisas do mundo. Ela já está baqueada por causa de alguma coisa, aí ela deve aproveitar e transformar isso numa merut, numa amargura, para servir a Hashem melhor. Ou às vezes ela está triste assim, sem motivo, sem entender por que ela está triste, às vezes acontece alguma coisa. Então é um momento propício para a pessoa realmente transformar isso em contabilidade, em querer melhorar o caminho dela com a Hashem, querer melhorar realmente o serviço a Hashem. Então, através disso, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai acabar se livrando da tristeza das coisas do mundo. Porque cada vez que ela vai ficar triste, ela vai refletir quanto que ela tem que se achar melhor, quanto que realmente ela merece isso que está acontecendo. Então ela não vai ver, olha o que está acontecendo comigo, ela não vai olhar dessa maneira. E através disso ela vai conseguir chegar a uma alegria verdadeira, aquela alegria que a pessoa tem depois da tristeza. Como que a pessoa vai se consolar? Ela vai pensar o seguinte, é verdade, depois de todas as reflexões que a gente viu no Tânia, que eu estou longe de Hashem, que eu ainda preciso melhorar muito, que eu ainda estou enojado, etc., como a gente já falou. Mas que parte minha está assim? Meu corpo, minha alma animal, mas dentro de mim tem uma parte de Deus. Realmente tem essa parte que está longe, mas tem uma parte de Deus mesmo que está ali, né? Que está presa ali. Então,
É verdade que eu estou muito afastado, enojado e tudo isso, e quanto mais isso, mais a alma divina está em galuto, em exílio ali, e a piedade que eu tenho sobre ela é muito grande. Então, o meu desejo, a minha vontade vai ser resgatar essa alma divina, devolver ela para a situação original, para a casa do pai dela, modo de falar, antes que ela estava no corpo, em tudo isso, ela estava unida com Deus. Como é que eu faço isso? Através de Torah Mitzvot, através que eu vou rezar para Hashem, gritar para Deus, para tirar a minha alma desse exílio, dessa coisa que ela está presa aqui nesse mundo. Isso que a gente fala, tchuvá u'masim tovim, tchuvá e bons atos. Quer dizer, tem atos que eles são devolver, techuvá, são para devolver a alma para Deus. Então, esse é todo o trabalho com muita alegria, igual a alegria da alma saindo do corpo, enojado da alma, voltando para a casa do pai, voltando do exílio. É uma alegria muito grande, não tem uma simcha, uma alegria tão grande. Um exemplo de um príncipe que estava preso, estava trabalhando, moendo, estava uma situação complicada, e aí jogado no lixo, uma situação muito complicada, e agora ele consegue voltar para a casa do pai dele, para o rei. Então, uma alegria muito grande. A mesma coisa, a nossa alma ela está no corpo material, está no galuto, e quando a gente vai lá e cumpre o Torah Mitzvot, é uma coisa muito grande. É verdade que a gente continua com o nosso corpo, que é chamado de couro de cobra, quer dizer, continua com a nossa sujeira, o nosso nível baixo, e etc, etc, porque a alma animal não se transforma em bom, né, no Benoni, não se transforma, continua ali, continua aquela guerra, eu só não deixo ela atrapalhar. Então, são duas coisas. Não deixa a tristeza pelo corpo, olha a minha situação. Quando eu quero achar que eu sou orgulhoso, eu começo a refletir sobre o corpo, sobre a alma animal. E a alegria da Nefesh Eloki, da alma divina, se conectando com Hashem. Então, esse é o nível da saída do Egito. Como está escrito que o povo fugiu. Por que tinha que fugir? Se afinal o próprio faraó estava querendo que eles fossem, já estava até com medo de morrer. Ele era obrigado a mandar eles. Então, o que quer dizer eles tinham que fugir? Fugia porque a alma animal ainda estava forte. A sujeira deles não saiu até Matan Torá. Então eles tinham que fugir dali para poder fazer o certo. Fugir da Tumá, fugir da Citrar, da Clipá do Egito, para se grudar em Deus. Como está escrito, Hashem uzil, mauzil, manosib, Deus me faz fugir no dia da minha desgraça, que Deus me salva, manosli. Quer dizer, Deus me ajuda para fugir do lado negativo. Quando chegar a Mashiach, que Hashem vai acabar com o lado da Tumá, então está escrito, vocês não vão fugir, vocês não vão correr, vocês vão tranquilos. Então, para essa tchuvá, para essa volta, ser com mais profundeza do coração, uma alegria muito grande, a pessoa ela deve pensar e refletir para poder consolar ele da situação que ela vê, olha o meu corpo, olha como eu estou. Então ele tem que pensar o seguinte, isso tudo é verdade, mas eu não me fiz assim. Foi Hashem que fez, Hashem que quis assim. E por que Hashem fez isso? Que uma parte dele, da luz divina de Hashem que preenche todos os mundos, que envolve todos os mundos, que tudo perante ele como nada. E Hashem foi lá e pegou uma parte dele e colocou no couro da cobra, nesse corpo aqui, nessa gota fedorenta. É uma descida muito grande. Ele dá uma descida para uma subida, para a gente poder levar a nossa alma animal, o nosso lado físico, todas as coisas materiais que a gente se ocupa, todo investimento, pensamento, falhação. Então, por isso, toda a minha vida vai ser isso, é levar o mundo, como vai ser explicado na continuação, que essa é toda a finalidade do mundo, é levar, fazer derab etartanim, levar o nosso mundo material. Então, todo o meu desejo vai ser englobar a vida do meu espírito, da minha alma, em Hashem, como está escrito, Le Hashem Nafshi, vou carregar, entregar para você Hashem, minha alma, ou seja, conectar o pensamento, fala e ação no pensamento e fala de Hashem, que era as alachot, e assim nas mitzvot também. Por isso a Torá é chamada de Meshivat Nafesh, que ela acalma a alma, mas Meshivat Nafesh, que ela devolve a alma para sua fonte, para sua origem. E sobre isso a gente fala que as mitzvot, elas alegram o coração, com uma alegria muito grande de estar voltando para casa, voltando para Deus, depois da prisão do corpo material, a gente agora está voltando para Hashem.